Povo de Deus, graça e paz, boa noite. Eu quero dizer mais uma vez que é uma alegria, um privilégio estar aqui, abrir a palavra do Senhor com vocês mais uma vez. Obrigado, pastor Cleiton e toda a liderança da escola Charles Spurgeon, me dá essa alegria, honra de abrir a palavra do Senhor com vocês. Eu queria convidar vocês a abrirem a Bíblia lá em 1 Coríntios 13. Vamos continuar nossas meditações em 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13 é uma passagem sobre o uso dos dons espirituais. Deus nos deu um uso autorizado para os dons, é o uso com amor. Na primeira mensagem, nós olhamos para a necessidade do amor. O argumento de Paulo é que as maiores manifestações de dons e serviço sem amor não tem nenhum valor. Ter todo o conhecimento, ter uma fé tal capaz de transportar montanhas e lançar o meu corpo na fogueira para morrer sem amor, final do versículo 2, nada serei. Se não tiver amor, final do versículo 3, isso de nada me adiantará. Paulo continua, depois de provar a necessidade do amor, ele avança para as qualidades do amor. Do versículo 4 ao versículo 7, Paulo personifica o amor, ele descreve o amor em carne e osso. O amor é paciente, o amor não é orgulhoso, o amor se alegra com a verdade. Nós vimos que essa descrição se encaixa perfeitamente no nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é amor. Algumas pessoas me disseram que fizeram o teste substituindo a palavra amor pelo seu próprio nome, em casa, com a esposa. Foi uma experiência, foi difícil, mas foi uma experiência abençoada. Quero sempre lembrar vocês, sempre que você coloca no lugar da palavra amor o seu nome, e a gente é convencido do nosso pecado, a gente tem tanto ainda para crescer, você não deve parar aí, sempre faça o segundo teste. Coloca o nome de Jesus e vê que ele se encaixa perfeitamente nessa mensagem e ele é nossa salvação. Depois de falar da necessidade do amor, das qualidades do amor, Paulo termina o seu sermão de 3 pontos falando da eternidade do amor, necessidade, qualidades e eternidade. Vamos ler do versículo 8 ao versículo 13. Posso pedir para vocês ficarem de pé para a leitura da palavra do Senhor? 1 Coríntios 13, aqueles que puderem, 1 Coríntios 13, a partir do versículo 8. A palavra do Senhor diz: o amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará, pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Mas, quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como num espelho, de forma obscura. Depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto. Depois conhecerei, como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes 3. Porém, o maior deles é o amor. Vamos orar mais uma vez. Senhor, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. O Senhor é o Deus que escolhe as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. O Senhor escolhe as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. O Senhor é o Deus que escolhe as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Senhor, desvenda os nossos olhos para que a gente contemple as maravilhas da Tua lei. Nós precisamos
do Senhor para enxergar a tua glória na face de Cristo. Usa a tua palavra agora, como o pastor Rodrigo orou, em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar. Muito bem, a principal marca de um cristão é o amor. O primeiro fruto do Espírito é o amor. O Senhor Jesus resumiu toda a lei em uma palavra: amor. Amor a Deus e amor ao próximo. Assim como o sol comunica luz através de seus raios e ilumina toda a terra, Deus comunica o amor eterno que Ele tem pelo seu Filho através dos raios do Evangelho. E Ele mesmo resplandece em nosso coração, iluminando nossos olhos para a glória dEle, na face de Cristo. E o Deus gracioso que dá graça para a salvação é também o Deus generoso que dá dons para a edificação. E a igreja de Corinto era uma igreja cheia de dons espirituais, transbordando em dons. Paulo, no começo da carta, ele chega a falar: sempre dou graças a meu Deus por vocês. Cristo tem sido confirmado em vocês, de maneira que não lhes falta nenhum dom. Dom era uma coisa que não faltava na igreja de Corinto. O mesmo Espírito, a mesma pessoa que deu dons para a igreja de Corinto 2000 anos atrás, a mesma pessoa, o Espírito, deu dons para a Igreja Batista do Calvário, Pinhais, Paraná, Sumaré, São Paulo e nas igrejas espalhadas pelo mundo que o Senhor criou. Nós somos servidos, edificados e santificados pelos dons que o Espírito Santo distribuiu para cada um de vocês, cada um de nós. Dons de ensinar, aconselhar, administrar, organizar, cuidar, cantar, tocar, liderar, encorajar, exortar, cozinhar, consertar, montar, consolar, ajudar. A lista de dons não tem fim. Os dons têm um papel vital na vida da igreja. Nossa vida seria muito mais miserável sem os dons. Mas os nossos dons só são úteis se eles forem exercitados com amor. Foi para isso que Paulo escreveu 1 Coríntios 13. O que faz uma pessoa realmente espiritual não é a quantidade de dons, mas a quantidade de amor. O que faz uma igreja saudável, viva, que traz glória a Deus, não é necessariamente a quantidade de dons, mas a quantidade de amor que se manifesta entre os irmãos. Agora, esse trecho final, o ponto principal de Paulo aqui é mostrar que o amor é mais excelente que os dons, porque os dons são temporários e o amor é eterno. Esse é o ponto principal desse trecho. Um dia os dons vão desaparecer, mas o amor nunca vai passar. É a primeira afirmação, versículo 8. Versículo 8 diz que o amor jamais acaba. O amor cristão é, por natureza, imortal. Tão imortal quanto Deus. O amor que Deus acende em nosso coração é uma chama que queima por toda a eternidade por causa do Espírito Santo. O amor jamais se apaga. Então, Paulo agora, ele vai usar comparações e ilustrações para mostrar como o amor é maior do que qualquer dom espiritual. Então, primeiro ele vai usar comparações. No versículo 8, ele vai mostrar que os dons, diferente do amor, são mortais. Eles vão apagar e acabar. No versículo 8 diz: o amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Paulo está citando os 3 dons que estavam causando conflito na igreja: línguas, profecia e, aqui ele usa a palavra ciência, conhecimento. Esse dom aparece em outras passagens como o ensino, o dom do ensino.
A diferença da profecia e do ensino é que a profecia ela é baseada em uma nova revelação e o ensino é baseado no que já foi revelado. Mas eles têm uma certa relação. Então, os dons, que estava acontecendo em Corinto, que é os dons que deveriam ser usados para eles se ajudarem, eles estavam usando para se machucarem, disputando quem era o maior. Então, Paulo está ajudando a gente a enxergar os dons com uma perspectiva maior e melhor. Os dons são úteis nessa vida, mas na próxima vida, quando Cristo voltar, eles vão desaparecer. Os dons terão o mesmo destino que a morte. Pouco mais para frente, 1 Coríntios 15, o apóstolo Paulo disse que o último inimigo a ser destruído, é a mesma palavra de 1 Coríntios 13, o último inimigo a ser destruído é a morte. Então, assim como a morte, os dons serão terminados, abolidos, extintos. Chegará o dia em que o Senhor vai pegar a torneira divina dele, que ele usa para distribuir os dons, ele vai girar a torneira na outra direção e vai fechar esse derramar dos dons aqui nesse mundo. Por quê? Por que os nossos dons espirituais vão desaparecer? Ele responde, versículo 9 e 10. Porque o nosso conhecimento é incompleto, e a nossa profecia é incompleta, então os dons são incompletos. Versículo 10. Mas, quando vier o que é completo, quando Cristo voltar, então o que é incompleto, os dons, será aniquilado. Então, Paulo está comparando duas épocas, duas eras da história. O mundo, como existe hoje, com as suas limitações e pecado, esse mundo, e o mundo futuro, quando Cristo voltar e construir, criar novos céus e nova terra. Então, no versículo 10, quando ele fala, quando vier o que é completo, ele está se referindo à volta de Cristo. Nós sabemos disso porque no versículo 12, quando ele fala dessa era de conhecimento completo, ele usa a expressão de ver Cristo face a face, uma maneira de falar da segunda vinda. Então, o argumento de Paulo aqui é: coisas incompletas deixam de ter utilidade quando o que é completo chega, aparece. Então, eu vou dar um exemplo dessa semana, que eu experimentei em Pinhais, tá certo? Ou, eu não sei se a gente estava em Curitiba. Quinta-feira, um grupo nosso aqui, a gente está num restaurante, tá certo? Estamos lá comendo, conversando, daqui a pouco apagou tudo, ficou tudo escuro. A história real, o que aconteceu foi que segundos depois já voltou a luz. Mas imagina que por um momento a gente ficou sem energia, ficou tudo escuro. O que eu acho que ia acontecer é que algumas pessoas iam pegar o celular e eles iam ligar a lanterna do celular, certo? E ia ter uma utilidade, porque está tudo escuro, e agora a lanterna do celular tem a sua utilidade. Mas depois que a energia volta, 10, 15 minutos depois voltou a energia, a utilidade da lanterna do celular acabou. Está tão claro quanto um estádio de futebol aqui. Não precisa mais da lanterna do celular. Então, esse é o ponto. Os dons, eles revelam quem Deus é e os caminhos de Deus nessa era antes de Cristo voltar. Eles são úteis. Mas quando a gente tiver o conhecimento completo de Deus, os dons se tornam desnecessários. Nós conheceremos a Deus de maneira completa. A gente não precisa mais da lanterna dos dons, porque Cristo, a luz do mundo, vai brilhar diante de nós de forma completa, perfeita. Então, a função dos dons é nos preparar para o futuro, para nos encontrarmos com Cristo. Quando chegar o que é completo, quando o brilho do sol estiver diante de nós, as lanternas temporárias dos dons perdem utilidade. A primeira vinda de Cristo fez isso também com a lei de Moisés. O templo de Israel teve seu papel, mas agora que Cristo veio, ele perdeu a utilidade, era uma lanterna. A presença de Deus não está no lugar, no templo em Jerusalém.
A presença de Cristo está na igreja. E a presença de Deus está em Cristo. A gente não tem que viajar para Jerusalém. O mesmo vale para os sacerdotes do Antigo Testamento, as leis alimentares, a circuncisão. Elas foram úteis. Tiveram um papel determinado por Deus na história. Mas quando Cristo chegou, a primeira vez eles passaram, foram aposentados, perderam a utilidade. É o que vai acontecer com os dons quando Cristo aparecer. De novo. Os dons desaparecerão, cessarão, passarão. O amor é diferente. O amor dura tanto quanto a alma humana. O amor vai durar tanto quanto o Espírito de Deus. O amor vai durar para sempre. É por isso que ele é maior do que os dons. Agora, o que Paulo vai fazer agora, depois de usar comparações para mostrar como que o amor é maior, agora ele vai usar ilustrações, duas, para mostrar que os dons são temporários e o amor é eterno e maior. A primeira ilustração é da infância. Ele usa a infância dele. Olha o versículo 11. Ele diz: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Existem coisas que são apropriadas quando a gente é criança. Mas quando a gente se torna adulto, essas coisas perdem o seu propósito, elas passam. Vocês já devem ter visto, talvez aconteça aqui na igreja, depois do culto, você tem meninos, não sei, 3, 4, 5 anos, brincando de carrinho. Eles sentam no chão e vão brincando de carrinho, eles entram num mundo imaginário. E vão brincando de carrinho, e isso é absolutamente normal. Eles pensam como menino, sentem como meninos, falam como meninos, absolutamente normal e saudável. Eles são meninos, são crianças. Agora, o que vocês iam achar se, no final do culto, amanhã, eu me sentasse aqui no chão com o pastor Ari, pastor Cleiton, pastor Neto, Léo se junta também, João, a gente se senta e nós começamos a brincar de carrinho. E as esposas ali do lado, brincando de boneca. O que vocês iam achar? Agora não é absolutamente normal e saudável, porque nós nos tornamos adultos, essas coisas passaram. Agora não é mais o tempo. Brincar de carrinho, brincar de criança, pensar como uma criança, tem seu tempo, tem a sua função, tem um papel na nossa história, mas agora elas ficaram para trás, nós desistimos dessas coisas. Agora, eu quero esclarecer uma coisa aqui importante, uma conexão que Paulo está fazendo aqui, que fica um pouco escondida na tradução. Essa palavra, no final do versículo 11, desistir, quando ele fala desistir das coisas próprias de menino, essa palavra desistir é o mesmo verbo, mesma palavra, quando ele usou no versículo 8, as profecias desaparecerão, é a mesma palavra. Ou quando ele falou que a ciência passará, é exatamente a mesma palavra. Ou quando ele fala que o incompleto será aniquilado. Toda vez, Paulo está usando a mesma palavra. No português, por algum motivo, mudam a palavra. Paulo usou a mesma palavra. Por que isso é importante? Porque nos protege de uma interpretação errada sobre o uso dos dons. Paulo não está dizendo, ele não está dizendo que os dons são para os imaturos, são para as crianças. Mas os maduros espirituais, eles só amam. Eles amam, mas os dons são para as crianças. Não é esse o ponto, não é isso que ele está dizendo. Paulo está mostrando que existem realidades apropriadas para uma determinada época, mas elas ficam para trás, elas são abolidas, desaparecem mais para frente na história. Então, o ponto de comparação aqui é a duração dos dons e a duração do amor, e não a maturidade espiritual. Todo crente tem dom e deve usar esse dom com amor. Nós vamos brincar de carrinho e boneca,
usar os nossos dons por, no máximo, 80 anos aqui nesse mundo, mas a gente vai se amar por 80 bilhões de eras sem fim. Esse é o ponto, a duração do amor é muito maior. Por isso, o uso do amor, que é eterno, na igreja é maior, mais importante do que o uso dos dons, que são temporários. Uma coisa que é passageira nunca pode ter um valor maior do que aquilo que é eterno e nunca vai passar. Então, essa primeira ilustração, ele usa a infância dele para mostrar que os dons vão passar, mas o amor não, vai durar para sempre. Segunda ilustração é um espelho. Paulo vai usar um espelho. Ele repete o contraste entre o mundo agora e o mundo futuro, quando Cristo voltar. Ele repete esse contraste. Ele faz isso 2 vezes no versículo 12. Ele fala por quê? Versículo 12, porque agora vemos como num espelho, de forma obscura. Depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto. Depois conhecerei, como também sou conhecido. Então o espelho está sendo usado aqui para ilustrar como que agora nós vemos o Senhor de forma indireta. Essa que é a ideia do espelho. A gente está vendo o Senhor de forma indireta, não direta. É a diferença entre você ver alguém numa fotografia e você estar com aquela pessoa diante de você. Essa que é a diferença. É a diferença entre você falar com alguém por vídeo no celular e você se sentar para conversar com essa pessoa no sofá da sua casa. Essa que é a diferença. Depois, sem intermediários, diretamente, nessa vida, nós vemos o Senhor, mas é indireto, é obscuro. Nossos olhos, nessa era, eles ainda veem de forma parcial, de forma incompleta. Se vocês me permitem explorar um pouco mais essa ideia do espelho, é como se você tem um espelho diante de você e o Senhor Jesus está atrás, tá certo? Aqui você consegue, olhando pelo espelho, você consegue ver o Senhor Jesus, tá bom? Mas está escuro, você não consegue ver muito nítido, mas ele está ali. Tem dias na sua vida que parece que você está no meio de um temporal, uma tempestade, que você nem consegue ver direito o Senhor Jesus. Acontece. O problema nunca é Ele, porque Ele é grande, glorioso, mas por causa do nosso pecado, do sofrimento nesse mundo, a gente não consegue enxergar o Senhor Jesus como a gente deveria. O nosso conhecimento do Senhor Jesus, ele é verdadeiro. A gente conhece o Cristo verdadeiro da Bíblia, mas por causa das nossas limitações, do pecado, a gente não consegue enxergar Ele em toda a sua glória. É isso que ele está dizendo. Aqui, nossas afeições são incompletas, limitadas, mas vai chegar o dia em que você vai ver o Senhor, não mais de forma obscura. O seu conhecimento incompleto vai ser aniquilado, assim como o seu pecado foi aniquilado naquela cruz. É isso que está escrito. Em um piscar de olhos, ou quando a gente morrer, ou quando Ele voltar, o espelho vai desaparecer e a gente vai ter diante de nós Ele, Cristo, face a face. É o que está escrito. Você vai conhecer o Senhor como Ele conhece você. 1 Coríntios 13, conhecimento incompleto. Você vai conhecer o seu Salvador com toda capacidade que uma criatura finita pode ter para contemplar a glória de Cristo, um ser infinito. A sua capacidade de entender quem Deus é e o que Cristo fez, a obra dele, especialmente a obra da cruz, o seu conhecimento, a sua capacidade vai ser transportada para um nível tal, com tal clareza e tal força, que vai nos levar a gente se prostrar em gratidão e louvor em um estado eterno de maravilhamento com Ele. Nossa capacidade de experimentar, sentir, provar da doçura, da comunhão com o Senhor Jesus, ela vai ser
tão alargada, tão expandida, que a gente vai viver num estado de deleite e alegria e satisfação que só um corpo glorificado pode experimentar. A sua capacidade de contemplar a majestade do Rei Jesus, ela vai ser transformada a um tal ponto que as suas afeições por Ele vão consumir o seu ser completamente. Não um dia, não um ano, não um século, por toda a eternidade. É o que está escrito. Agora, eu quero mostrar para vocês, tem um versículo em 1 João que nos mostra um pouco mais de como que essa transformação vai acontecer no estado de glória. 1 João, capítulo 3, se você quiser acompanhar, deixar sua Bíblia aberta lá, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 2. Eu quero explorar com vocês um pouco mais de como que vai ser essa transformação de um estado incompleto e com pecado ainda, para um estado completo de perfeição. 1 João, capítulo 3, versículo 2. Olha o que o apóstolo João fala: amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Olha a palavra que vem agora. Porque seremos semelhantes a Ele. Porque haveremos de vê-lo como Ele é. João está dizendo que a causa mais imediata de você ser aperfeiçoado, você ser glorificado, a causa mais imediata para você se tornar semelhante a Cristo é porque você vai ver Ele como Ele é, na sua glória. Porque a gente vai ver Cristo face a face, a gente vai se tornar como Ele é. A gente vai ver nosso Redentor, nosso protetor, o príncipe da paz. A gente vai receber olhos para enxergar a glória dele, do alfa e do ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. E essa visão que a gente vai ter dele vai ter um efeito tão forte no nosso coração. A beleza de Cristo vai ser tão impressionante, tão adorável para a gente, que a gente vai ser completamente tomado de amor por Ele. E Cristo vai ser tão desejável para a nossa alma, mas tão desejável, que o pecado vai perder completamente poder sobre nós. A gente nunca mais vai desejar o pecado. O pecado vai ser aniquilado e destruído. A única coisa que você vai ter capacidade de fazer por toda a eternidade é amar a Cristo, o seu Salvador, e amarmos uns aos outros no poder do Espírito. Então, João está explicando como que vai ser esse processo de transformação. Você recebe olhos para ver, e quando você vê a glória de Cristo, você é dominado por Ele. E a única coisa que você quer fazer é trazer glória a Ele. E o pecado perde completamente qualquer poder e garra no nosso coração. O que, infelizmente, para nossa tristeza, isso nunca acontece nem um dia aqui nesse mundo, nem um segundo. Pecado maldito está sempre puxando a gente para baixo. Isso vai acabar para sempre. Por quê? Porque haveremos de vê-lo como Ele é. O Senhor Jesus, Ele conquistou na cruz, para nós, milhões e milhões de benefícios. Se todos os benefícios que o Senhor Jesus conquistou para nós fossem escritos, eu creio que nem no mundo inteiro caberiam os livros necessários. Mas, de todo o baú de tesouro que o Senhor Jesus conquistou para nós, a coroa, o principal, está aqui em 1 Coríntios 13, 12. Depois veremos face a face. Veremos o Senhor face a face. Pensar nessa coroa de que você vai ver o Senhor face a face, eu quero dizer para vocês, meus irmãos, meditar no meio da angústia, sofrimento, falta de esperança, dor. Você está no meio. Se o Senhor dá graça e você conseguir parar para meditar um pouco no que vai acontecer com você daqui a pouco,
aonde que você vai estar, com quem você vai estar, o que você vai experimentar por bilhões de anos. Essa meditação de verdade tem poder para dissolver nossos medos e ansiedades, soprar esperança para você continuar a corrida da fé até chegar esse dia. Sempre vai ser uma luta, nunca é perfeito, mas é real, afeta o nosso coração. Mas, se vocês me permitem, eu tenho ainda um último comentário sobre esse estado de conhecimento completo na glória. Mais um comentário. Um teólogo chamado Jonathan Edwards, ele teve um insight que eu entendo genial sobre o nosso estado na glória. Ele uniu a doutrina de Deus no seu atributo infinito com a eternidade e o conhecimento que a gente vai ganhar. O que ele está defendendo é que o nosso conhecimento, sim, será perfeito na glória, mas ele vai continuar se expandindo por toda a eternidade. É um tipo de completo, mas que existe em constante expansão. Olha o que ele disse sobre a experiência dos cristãos no céu agora e que vai ser a sua experiência, crente, em breve, daqui a pouco. Olha o que ele disse. Abre aspas. O conhecimento deles, dos cristãos, irá crescer por toda a eternidade. E se o conhecimento cresce, sem dúvida, também cresce a santidade deles. Porque à medida que eles crescem no conhecimento de Deus e nas obras de Deus, mais eles veem da excelência de Deus. E quanto mais eles veem da excelência de Deus, mais eles irão amá-lo. E quanto mais eles amam a Deus, mais deleite e felicidade eles terão em Deus. O que ele está dizendo é que a sua vida na glória vai ser esse ciclo interminável de ver mais da glória de Deus, ser mais santo, amar mais a Deus, se alegrar nele e crescer no conhecimento, e você vai ficar nesse ciclo por toda a eternidade, porque sempre vai ter mais coisas para a gente conhecer de um Deus que é infinito. É por isso que a eternidade tem que ser eterna, porque a gente sempre vai conhecer mais de quem é o nosso Deus glorioso. Eu quero repetir, meu irmão, minha irmã, quando o seu coração é esmagado pelo seu sofrimento aqui nesse mundo que é real, e a dor é real, que o seu futuro, comprado com o sangue do Senhor Jesus na cruz, possa tirar um pouco da força que o sofrimento e a dor têm no seu coração. Agora, seu conhecimento é incompleto, mas depois, seu conhecimento do Senhor será completo e você vai conhecê-lo como Ele conhece a você. Amém? Falta um versículo, ainda falta um, para terminar o capítulo. Versículo 13. Paulo vai concluir o capítulo sobre a excelência suprema do amor, mostrando agora que o amor é tão superior, tão supremo e tão glorioso, que ele é maior não só que os dons de ensino, línguas, profecia, conhecimento. Ele vai mostrar que o amor é maior até do que dons essenciais para a salvação. O amor é maior do que a fé e maior do que a esperança. Olha o que ele disse, versículo 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três. Porém, o maior deles é o amor. Durante todo o capítulo, nós vimos que o amor é maior do que os dons espirituais. O que Paulo faz agora, então, no final, é mostrar a excelência suprema do amor e colocar do lado do amor fé e esperança e dizer, o amor é maior, é ainda maior. Agora, o que Paulo quer dizer? Ele fala no versículo 13, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, porém o maior deles é o amor.
Profecia, língua e conhecimento são dons que não permanecerão quando Cristo voltar. Mas ele está dizendo aqui que a fé e a esperança vão permanecer, junto com o amor. Certo? Ele está dizendo que a fé e a esperança vão permanecer. Agora, pois, permanecem. Então, dons somem e o que fica? O que permanece? Permanece fé, permanece esperança e permanece amor. Num sentido, a sua fé vai ser consumada, porque você vai ver o Senhor diante de você, face a face. Mas num outro sentido, a fé vai permanecer, porque você vai continuar confiando no seu Senhor. A mesma coisa com a esperança. Num sentido, sua esperança será consumada, porque aquele que você tanto esperou vai estar diante de você. Ela vai estar consumada. Num outro sentido, a sua esperança vai permanecer, porque você vai continuar na glória por toda a eternidade com uma expectativa santa de um futuro diante da glória do Senhor. Então, Paulo não está dizendo que o amor é maior porque só o amor dura para sempre e a fé e a esperança também vão sumir. Não, não é esse o ponto. Fé e esperança vão permanecer quando o Senhor Jesus voltar, junto com o amor. O contraste aqui é dons desaparecendo, fé, esperança e amor continuando. Muito bem. Mas ele fala que entre esses três o maior é o amor. Por quê? Porque o amor é maior até do que a fé e a esperança. Por quê? Olha para o texto. Paulo não explica. Ele não fala. Ele não fala por quê. Paulo subentende que você entende. Paulo assume que a gente sabe porque o amor é maior. E eu vou aqui me colocar debaixo de um excelente teólogo batista, Thomas Schreiner. Eu entendo que ele está certo. Eu acho que quando a gente olha para toda a Escritura, eu acho que a gente pode entender esse versículo da seguinte maneira: o amor é maior porque o amor é a recompensa que a fé e a esperança dão. Fé e esperança são instrumentos, meios para o fim, que é um relacionamento de amor eterno com Deus, em Cristo, no poder do Espírito. Paulo falou de nós conhecermos o Senhor, como somos conhecidos. Conhecer, você sabe, na Bíblia, geralmente, não sempre, mas geralmente, o verbo, a ação de conhecer, ela significa, ela passa uma ideia de relacionamento. É isso que é conhecer uma pessoa, ter comunhão. Então, conhecer e ver face a face nos pinta essa ideia de uma proximidade, uma intimidade com o Senhor Jesus, em um relacionamento de amor. Então, fé e esperança são realidades espirituais que nos levam a experimentar o amor com alguém. Eu quero tentar fazer uma ilustração aqui, mostrar o que eu estou dizendo. Tanto fé quanto esperança carregam a ideia de confiança. A gente já viu isso, certo? Fé é a confiança no presente, esperança é a confiança no futuro. Mas eu estou dizendo que confiança não é a experiência final. Confiança é um instrumento para experimentar amor. Amor é a experiência final, não confiança. Eu quero que a minha esposa tenha confiança em mim. Eu quero isso, eu desejo. E ela deseja que eu confie nela. Muito bem, por quê? Por que eu quero que a minha esposa confie em mim? Porque a confiança é absolutamente necessária para que um relacionamento de amor aconteça. Se não existe confiança num relacionamento, o amor, ele é represado, o amor é interrompido. Confiança precisa existir para que o amor seja experimentado. É isso que Paulo está falando aqui em 1 Coríntios 13. O amor não vai fluir como um rio se não existe confiança. Então, é como se a fé e a esperança fossem o carro e a estrada, meios, mas o amor é o destino final. Fé e esperança são o garfo e a faca, mas o amor é a comida, que é a substância final. Fé e esperança são como o violão e o microfone,
mas o amor é a música, é a substância, é o objetivo final. Falar e ouvir funciona como a fé e a esperança, meios, mas o final é a comunhão em amor. Por isso que eu quero falar e ouvir. O amor é a substância final. Experimentar o amor de Deus em Cristo é a substância final e o propósito maior de tudo o que Cristo fez por nós. A fé e a esperança são os braços que nos levam até Cristo, como um médico que entrega o bebê para a sua mãe. E saber que eu vou experimentar por toda a minha vida esse amor me liberta para eu viver nesse mundo amando as pessoas. Eu não preciso ficar com medo de como que as pessoas vão reagir, o que vai acontecer com a minha vida, porque eu já sei o meu futuro. Eu não preciso ter medo de ser generoso com o meu dinheiro, com o meu tempo, com meus dons. Eu não preciso ficar com medo porque eu não sei o que vai acontecer comigo. Eu já sei o que vai acontecer comigo. Está escrito. Se eu estou unido a Cristo, o meu futuro eterno é estar diante do meu Rei, sem pecado, nunca mais adorando a Ele. Então, essa certeza desse futuro me liberta. Eu estou livre, eu não preciso controlar e manipular a situação nesse mundo. Eu descanso no meu Deus e confio nele. Em breve, alguns minutos ou alguns anos, eu não sei, mas em breve eu vou estar com o meu Senhor face a face. Eu vou ver a glória e a beleza dele. Isso liberta para amar. Povo de Deus, que o Senhor nos dê mais e mais convicção, que é verdade o que está escrito em 1 Coríntios 13, é verdade, que você vai estar com o seu Senhor, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e nada nesse mundo pode separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essas promessas são poderosas. Agora, a igreja em Corinto, ela estava em conflito, por quê? Diferentes dons, diferentes maneiras de ver o culto, diferentes classes sociais, que deu problema na ceia, e muitas outras diferenças. Muitas. A resposta de Deus, a solução bíblica para lidar com conflitos é o amor e a eternidade do amor. Nossas diferenças, na Igreja Batista Calvário, ou na Igreja Batista Jardim Minnesota, qualquer igreja cristã nesse mundo, nossas diferenças, em vez de serem causas de conflito, elas devem ser um palco para que a gente manifeste a graça e o amor de Deus uns com os outros. Porque um piscar de olhos, todos nós vamos amar o Senhor perfeitamente e vocês vão se amar perfeitamente por toda a eternidade. Por que não já começar a experimentar esse amor aqui? Não faz sentido os crentes viverem em conflito por conta das suas diferenças. Se no piscar de olhos a gente vai se amar com todo amor que é possível, para sempre. Então, povo de Deus, nós vivemos tempos controversos. Eu quero fazer mais uma aplicação aqui para nós. Usando o tema da Semana Magna, nós vivemos tempos de ódio e desespero. Quero dizer que a resposta de Deus para tempos assim, e na verdade para todos os tempos, a resposta do Senhor é o amor. 1 Coríntios 13 está dizendo para nós, amem-se, usem os seus dons, mas usem com amor. E vocês lembram que o contexto de 1 Coríntios 13 é dentro da igreja, o amor entre os cristãos. Então problemas vão surgir na igreja, é inevitável, vão surgir conflitos, claro. Você pega um grupo de pecadores e você faz eles conviverem, é só uma questão de tempo. Problemas vão surgir, conflitos vão surgir. Eu quero encorajar vocês, cada um, sejam um instrumento de harmonia, sejam um dissolvente de desunião, sejam um promotor paz. O Senhor Jesus disse, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Uma tentação que nós temos, eu vejo no meu coração, em tempos de controvérsia, que tudo parece que é controverso, uma tentação, ou duas, eu diria.
Uma tentação é sermos agressivos e uma outra tentação é sermos passivos, ou agressivos ou passivos. Existe um caminho mais excelente do que essas duas tentações. É o caminho do amor. E o caminho do amor inclui convicção e compaixão. Verdade, graça, firmeza e gentileza. Isso que é o amor. Não uma coisa ou outra. Uma coisa e a outra. Compaixão sem convicção acaba em covardia, passividade. Um líder assim deixa as pessoas perdidas, porque elas não sabem para onde que elas têm que ir. Mas convicção sem compaixão facilmente se torna em arrogância. E nós acabamos agindo como um trator que passa por cima de todo mundo, em vez de agirmos como um pastor que deixa 99, passa pelo vale da sombra da morte, põe a ovelha no ombro e volta para o aprisco com ela. Devemos ter um coração de pastor, não trator. A Igreja de Cristo precisa de homens e mulheres que sejam cheios de convicção e compaixão. Verdade, nunca abra mão da verdade, verdade. E graça, firmes e gentis, ao mesmo tempo, como o Senhor Jesus, que tinha essa mistura santa, perfeitamente rodando no coração dele. Ele era um leão proclamando a verdade em cima daqueles falsos mestres e fariseus, mas com os pecadores ele era um cordeiro manso e humilde, que foi para o matadouro sem falar uma palavra, só para levar eles de volta para o aprisco. Povo de Deus, que a promessa de ver o Senhor face a face alimente a sua alma com tanto vigor e poder que mova você a amar os outros como Ele ama você, vai amar você pelos séculos dos séculos. Amém. E Colossenses 3:4. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, a gente precisa desesperadamente do Senhor em tempos tão difíceis como é a vida nesse mundo. Satanás nos tentando, o mundo nos seduzindo, nossa carne querendo nos afastar do Senhor. Nos enche, Senhor, com Teu Espírito, para que nós sejamos, sim, um povo cheio de convicção e compaixão, cheios de amor e verdade, e que a gente possa espalhar a esperança no Senhor Jesus, aquele que se tornou para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção, e que aquele que se gloria, que glorie-se no amor e no Senhor. Em nome de Jesus.